Ontem começou a circular um vídeo na internet com o repórter da Globo, William Vac, fazendo uns comentários racistas. O vídeo é antigo, o vídeo foi feito durante as eleições dos Estados Unidos, mas mesmo assim agora vazou esse vídeo online e ele já foi afastado pela Globo. A Globo já se pronunciou condenando os comentários do repórter, ao mesmo tempo em que põe panos quentes ali, falou que não dá pra ouvir direito, que não dá pra ter muita certeza do que ele fala, embora se você for ver o vídeo, que eu vou deixar aqui em seguida, você pode ver que é bem claro o que ele fala. Eu não vou nem falar de quem você é, né? Esse tipo de comportamento do William Vac demonstra um racismo que está inerente na cultura brasileira. Na verdade, ele perpassa a cultura brasileira durante muitos séculos, né? De maneira um pouco velada às vezes, de maneira um pouco mais declarada em outras circunstâncias como essa, mas se você for brasileiro, você cresceu habituado a ouvir piadas racistas, piadas, sabe, às vezes xenófobas, piadas machistas, então é um comportamento que está presente na cultura brasileira durante muito tempo. Há um documentário chamado Racism in Latin America, apresentado pelo professor Henry Louis Gates Jr., no qual ele viaja por alguns países da América Latina, incluindo Cuba, incluindo o Brasil. E o que ele percebe, principalmente no Brasil, é que, embora seja uma maioria de negros e pardos, né, boa parte da população brasileira se identifica como negro ou pardo, há um racismo de representação, né? Quando você vai para a televisão, quando você vai para a publicidade, você já não vê tantos negros lá, embora haja algum expoente ou outro, mas no geral, a imprensa, a televisão, o jornalismo, a propaganda seja de brancos para brancos. O negro ocupa um papel muito pequeno ou às vezes inexistente nesse tipo de canais de comunicação. E para mim esse comportamento do William Vac representa um ambiente no qual não haja diversidade. Então esse tipo de comentário é aceito porque não há ninguém ali para apontar o dedo e falar, olha, isso aí não deve ser feito, isso aí realmente não se diz. Esse é um cenário muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos há uma luta de muitas décadas da comunidade negra tentando reverter esse cenário, e embora lá eles sejam realmente minoria, lá eles são bem pouco na população, acho que são em torno de 15% da população é negra, se não me engano existem mais latinos nos Estados Unidos do que negros, e eles se organizam, eles se mobilizam para aumentar tanto a representação deles na televisão, nos meios de comunicação, quanto também todo o mercado paralelo, uma mídia paralela, exclusivamente para negros. E se a gente for pensar também no caso recente, que foi um caso do Oscar, aí que numa das edições só tinha indicados brancos, ou principalmente brancos, na verdade tinha bem poucos indicados de outras etnias, e rolou uma hashtag no Twitter, Why Oscar So White? Por que o Oscar está tão branco? E isso gerou um movimento na internet, uma campanha na internet, e no ano seguinte o que aconteceu foi que a edição do Oscar foi uma das mais diversificadas da história. Então houve, sabe, latinos, houve negros, alguns ganhadores de minorias étnicas, e isso ajudou também a que eles se olhassem no espelho e pensassem nesse racismo estrutural de representação. Mas como eu disse, é um contexto diferente, lá eles são mais organizados, lá eles são mais preocupados com esse tipo de questão, lá eles sabem realmente que eles são racistas, é muito mais evidente, é muito mais claro, é muito mais nítido o racismo estrutural lá, institucional. No Brasil a gente tapa o sol com a peneira, finge que não existe, o mito da democracia racial, onde todo mundo se ama, onde todo mundo se tolera, onde não há preconceito, quando na verdade a gente sabe que existe, e é muito prejudicial para quem sofre. Para mim, a Globo agiu corretamente ao afastar o William Vac, mas também é preciso que todos nós também reflitamos sobre nossos comportamentos e como a gente pode estar reforçando esse tipo de estereótipos, reforçando esse tipo de racismo. Eu não tenho dúvida alguma que todos nós temos nossos preconceitos, todos nós, em diferentes modos, em diferentes medidas, reforçamos isso, então é uma maneira que a gente tem para poder parar agora e pensar qual é o nosso papel nesse tipo de situação e como a gente pode mudar também esse tipo de comportamento. E mais do que isso, como mudar a situação, como fazer com que aumente a representação dos negros na imprensa, na televisão, o que pode ser feito para mudar isso? Realmente é uma pergunta com difícil resposta, mas que também tem que ser indagado e tentar encontrar soluções. Ainda mais num país onde a maioria é miscigenada, a maioria é de pardos e negros. Então realmente não há justificativa. Não é igual nos Estados Unidos, onde é realmente uma minoria. No Brasil é a maioria, mas na representação eles não têm papel. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, se vocês viram esse vídeo do William Vac, o que vocês pensam sobre isso, se realmente nós somos racistas ou não, como você analisa essa situação, e se você acha que a Globo se comportou de maneira correta ao afastar o William Vac, se foi precipitado, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha com esse vídeo, assina o canal se não ainda, e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!